Eu quero compartilhar uma palavra, algo que possa abençoar sua vida, mover o céu em teu favor. Eu estava ouvindo uma canção e, movido pelaquela canção, eu fui ler mais uma vez a história desse homem. Uma história que encanta e fortalece a gente e nos faz pensar justamente no momento que estamos vivendo. Eu quero compartilhar essa palavra e espero que você saia daqui hoje abençoado. E diante desta leitura, da meditação desse texto e da própria canção, depois a gente vai cantar essa canção, eu fiquei pensando, o que fazer em tempos de crise? O que fazer em tempos difíceis, dias de lutas? O que fazer naquele dia que nós chamamos do dia mau, que todos nós enfrentamos uma vez e ainda vamos enfrentar? O que fazer naquele dia, quando as más notícias chegam? Qual é a nossa atitude? O que nós podemos fazer? E o fato é interessante, diante de tudo isso, é que todos nós que estamos aqui, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos as nossas crises. Não tem, irmão, não tem. Todos nós enfrentamos as nossas guerras, os nossos problemas. Todos nós temos eles só mudam de endereço. Todos temos um problema financeiro, na saúde, um problema de relacionamento familiar. Todos nós enfrentamos, irmãos. O fato é que ninguém passa nessa vida sem enfrentar uma luta, uma prova, uma crise, um problema, uma dificuldade, uma enfermidade. Porque todos nós, seres humanos, precisamos entender que isso é algo natural e vai existir sempre. Lutas, crises, problemas, guerras fazem parte da nossa vida. Agora entenda algo: nós só conquistamos alguma coisa quando lutamos. Diga aleluia, diga glória a Deus. Você só conquista algo na vida porque você levantou a cabeça e lutou. Porque sem lutar você não conquista nada. Se a crise chegar, se as dificuldades chegarem na sua vida, você tem que se levantar e você tem que lutar. Algum dia você já enfrentou uma luta, já enfrentou uma crise. Algum dia você já teve que lutar para conquistar alguma coisa, para conquistar algo. Então, deixa eu dizer uma palavra: não tenha medo de desafios. Não tenha medo das lutas que vêm e que chegam na sua vida. Não tenha medo das circunstâncias. Você não pode ter medo. Por que, pastor, você está dizendo isso? Deixa eu dizer. Porque o mesmo Deus que permitiu será o mesmo Deus que vai te dar vitória. Será o mesmo Deus que vai te dar condições de lutar, de permanecer firme, de permanecer de pé. O mesmo Deus que permitiu uma luta, um problema, uma crise, uma situação, é o mesmo Deus que vai abrir a porta, é o mesmo Deus que vai fazer um milagre, é o mesmo Deus que vai agir na tua vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia, diga glória a Deus. Sentado, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero ler um texto da palavra de Deus e quero falar um pouquinho sobre este personagem da Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Glórias a Deus. Velho Testamento, Jó, depois de Esther, antes de Salmos, você encontra o livro de Jó, capítulo 1. Capítulo é o número grandão, para você entender. O capítulo, quando a gente fala em capítulo na Bíblia, é o número grandão que aparece. Todas as Bíblias vai aparecer o capítulo, o número grandão. E o versículo é o número pequenininho, aquele que quase não se enxerga. Então capítulo, número grande, versículo, número pequeno. Vamos lá, capítulo 1, versículo de número 21. Quem está em casa, Deus seja louvado pela sua vida. Nos acompanhe pela live. Obrigado por vocês estarem aqui e darem o privilégio de estar nos acompanhando, pessoas que estão em casa.
Assim, aí disse Jó: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Digam aleluia. Digam glórias a Deus. Se fosse para mim dar um tema, e de fato eu já o dei, seria este: a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele a exaltação. Pode apagar a luz branca, deixa a amarelinha, fica mais emocionante, dá aquele clima. Isso, que bonito que fica assim, né? Glória a Deus. O texto em análise nos mostra que não importa o que nós passamos na vida, Deus sempre estará presente. Diga aleluia. Não importa o que você passar, não importa o que você ainda vai passar, Deus, Ele sempre estará presente na sua vida, para te dar forças, para renovar, para te dar entendimento, e o principal, para te dar vitória. Quem acredita nesta palavra? Não importa o que você está passando hoje, Deus está presente no meio desta crise, no meio desta luta, no meio desta guerra, no meio desta batalha. Ele está presente, e você só está de pé por causa disto. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então esse texto nos mostra que nós não seremos derrotados. Ó irmão, se você crê na palavra, pode dar glória a Deus. Aqui não é proibido dar glória a Deus e aleluia, tá bom? Aqui é uma igreja que dá liberdade para fazer isso. Então, a prova disso é de que Deus está comigo, de que Deus está com você no meio dessa crise, é que você ainda não foi derrotado por ela. E você não será derrotado, você não será vencido, porque a Bíblia diz que muito maior é aquele que está comigo, é aquele que está com você. O Deus que não perdeu, não perde, não vai perder batalha nenhuma, Ele está com você. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então entenda algo, nós vamos chorar sim. Vai ter dias que você vai se trancar no quarto e vai chorar. Os homens têm dificuldade em chorar em público, mas quando eles se trancam no banheiro, que vão tomar banho embaixo do chuveiro, as suas lágrimas se misturam com a água que cai do chuveiro. Tem dias que você vai chorar por causa da luta, por causa da crise, por causa da dificuldade que você está enfrentando. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos e nós temos sentimentos. Agora entenda algo, nós vamos chorar só por um momento. Diga aleluia. Nós vamos chorar só por um momento, mas não vamos viver chorando. Sabe por quê? Salmos 30 versículo 5 diz: o choro, ele pode durar uma noite. Ou seja, o choro ele é momentâneo, o choro ele dura um tempo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, ela vem ao amanhecer. Sabe por quê? Porque Deus está contigo, porque Deus está com você. Se você está chorando por causa de alguma situação contrária que você está vivendo, esse choro ele é temporário, esse choro ele é momentâneo. Logo, logo você vai ter motivos para sorrir. Aleluia. Mas nós também podemos sentir dor, podemos sentir dores, porque nós somos humanos, somos feitos de carne e osso. Então nós sentimos dores, mas nós não vamos viver a vida toda com essa dor, porque nós servimos a um Deus, e a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que dá saúde. Diga aleluia, diga glória a Deus. E esse Deus que dá saúde, Ele está com você, Ele está na sua casa, Ele está com a sua família. Você pode estar sentindo dor hoje, você pode estar doente hoje, você pode estar enfermo hoje, mas esta enfermidade não é para sempre, ela também é momentânea, porque tem um Deus que está contigo, tem um Deus que está com você, e esse Deus te dá saúde. Pega a palavra. Podemos ter lutas, podemos ter guerras, batalhas, mas entenda uma coisa: da mesma maneira que elas vêm, elas vão. Da mesma maneira que elas chegam, elas passam. E nós venceremos em nome de Jesus, porque Deus está conosco, e estamos firmados em sua palavra. E a sua palavra diz: passará o céu,
Passará a terra, passará a crise, passará o problema, passará a luta, passará a guerra, passará a batalha, passará a doença, passará a enfermidade, mas a minha palavra, ela não vai passar. Deus está contigo no meio desse tempo que nós estamos vivendo, para te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Agora entenda algo. Se Deus coloca diante de nós uma circunstância, uma dificuldade, uma situação que nós em momentos não aceitamos, é difícil demais, uma circunstância contrária, uma situação contrária, primeiro, é porque Ele quer te dar vitória. Ninguém vence se não tiver uma luta. Ninguém alcança um objetivo se ninguém alcança algo se ele não tiver um objetivo para o qual ele está. Propósito. Então, se Deus permitiu essa luta, porque Ele também já está decretando a tua vitória, diga aleluia. Segunda, porque Deus quer nos fazer crescer. Toda luta, toda crise, toda circunstância, ela se torna pedagógica. Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer amadurecer como homem e mulher, como seres humanos, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, entenda. Se Deus permitiu é porque Ele quer moldar, Ele quer ensinar algo para a gente, mas Ele quer te levar a um patamar maior, Ele quer te levar a um patamar de conquista, diga aleluia, diga glória a Deus. Então compreenda algo, as nossas lutas, nossas batalhas, nossas guerras, nossas crises, elas nunca terão fim. Difícil ouvir isso, né? Sim, por que, pastor, você está dizendo? Porque você vai vencer hoje, daqui uns dias surge outra, aí você vai vencer aquela outra, mas daí vai surgir outra, até Jesus voltar, irmão. Nós vamos viver uma vida de luta, de batalha, mas também uma luta de vitórias e de conquista, diga aleluia, até chegarmos o grande dia de sermos levados, até chegarmos o grande dia do Senhor vir buscar a sua igreja, e nós sermos levados ao Senhor. Então as lutas, as crises, essa pandemia vai passar, diga aleluia, diga glória a Deus, e depois dela virão outras. Já está dizendo que está vindo uma pneumonia muito forte aí da China. Vamos vencer uma, logo vem outra, mas o Senhor sempre estará conosco, diga aleluia. O Senhor sempre estará do nosso lado, porque lutas elas continuarão existindo. Na tua vida profissional, você vence uma luta hoje, amanhã surge outra. Na tua vida financeira, você paga um boleto hoje, dá aquela respirada, daqui 10 dias surge outra. Na enfermidade, na saúde, você fica doente, vence uma doença hoje, daqui uns dias surge outra. Mas você precisa crer e ter essa certeza dentro de você, de que o Senhor, Ele sempre está contigo, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Amém? Amém, querido? Então quando você derruba um gigante hoje, lá na frente surge outro. Pode ser que talvez maior, igual ou menor, mas sempre vamos ter uma luta, um gigante para derrubar, uma luta para vencer. Diga aleluia, diga glória a Deus. Mas você precisa ter a certeza que o Deus que te deu vitória ali, Ele vai te dar vitória aqui também. Dá para dar glória a Deus? O Deus que te deu vitória ali, Ele vai te dar vitória aqui também. O Deus que te fez conquistar aquela bênção lá, Ele vai te fazer conquistar aquela outra bênção lá na frente. É o mesmo Deus. Você tem que ter essa certeza que Ele sempre estará contigo e nunca te deixa só. Então entenda, partindo do raciocínio que nós estamos compartilhando, nós não podemos temer diante da crise, não podemos temer diante da luta, diante dos problemas, diante das circunstâncias. A Bíblia em questão, no texto em destaque que nós estamos estudando hoje, fala de um homem chamado Jó. Você talvez já conheça, você talvez já deva ter lido, ouvido, estudado sobre ele. Mas deixa eu falar aqui novamente sobre esse homem que sempre tem algo a nos ensinar com a sua fé, com a sua fidelidade diante de Deus. Quem está comigo diga amém. Só os vivos digam aleluia. Jó é um homem muito conhecido pela sua história. Do que? História de superação, história de fidelidade, de retidão, de paciência, história de sofrimento também. E também história de paciência, porque muitos dizem assim, haja paciência de Jó, né? Talvez você já disse esse jargão popular, porque Jó foi um homem paciente diante de tudo aquilo que ele enfrentou. Então Jó é conhecido porque ele tinha qualidades de Deus, e essas qualidades de Jó agradavam a Deus. Diga assim, eu preciso ter qualidades
Diga assim: que agrade a Deus. Sabe o que acontece conosco? Nós se preocupamos muito em ter qualidades que agrade o homem, que agrade os nossos amigos, que nós possamos ser inseridos no grupo, ser inserido na turma. Então a gente se preocupa com esse tipo de qualidade para agradar pessoas. Mas a Bíblia diz que Jó tinha qualidades que agradavam a Deus. Então se preocupe a partir de hoje a ter qualidade na tua vida que agrade a Ele, porque a Ele a glória. Então Jó tinha qualidades que agradavam a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Essas qualidades têm que estar ardendo no teu peito: integridade, retidão, temor ao Senhor e se desviar do mal. Isso são qualidades que têm que estar ardendo dentro do homem e da mulher de Deus, do homem e da mulher que deseja agradar a Deus. Precisa ter essas qualidades. Então, olhando por esse lado, eu vejo que Jó era um homem abençoado. Diga: eu sou abençoado. Diga bem forte: eu sou abençoado. Jó era um homem abençoado. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente na sua época. Se você for olhar o capítulo 1, você vai encontrar que começa dizendo um pouco sobre ele, dizendo o quanto ele tinha de gado, de bois, de camelos, de ovelhas, o quanto ele tinha de empregados. Ele era um homem muito rico, ele tinha posses. E mesmo sendo rico, ele servia a Deus. Ele não servia o seu dinheiro, ele servia a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele não dependia do seu poder aquisitivo, ele dependia de Deus. Que lindo isso. Então a Bíblia vai dizer que Jó era um homem muito rico, muito poderoso. A Bíblia diz também que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Agora, se você olhar para a história de Jó, você vai ver que ele era um homem que tinha muitos empregados. Jó, de fato, era um homem abençoado. Diga aleluia. Mas a Bíblia conta nesse mesmo capítulo que um dia Jó é surpreendido por 4 notícias. Pregamos no mês de junho sobre o mês das boas notícias. Falamos muito sobre o que uma má notícia causa, e falamos também sobre o que uma boa notícia causa. E Jó, num único dia, ele é surpreendido por 4 notícias. Você vai ver no capítulo 1 que Jó está, e de repente chega um dos seus empregados correndo ofegante. Seus filhos estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho, celebrando a família, celebrando talvez uma conquista, celebrando em família. O que nós precisamos fazer sempre é celebrar em família. E a Bíblia diz que Jó então é surpreendido com a chegada de um dos seus empregados correndo ofegante. E ele diz: Jó, eu trago para ti uma má notícia. E ele chega dizendo assim: Jó, nós estávamos arando a terra com os bois, as jumentas estavam pastando ao lado, e de repente fomos atacados por um grupo de bandidos, por um grupo de homens fortemente armados, que mataram todos os empregados e levaram os bois, e levaram também as jumentas, e só eu sobrevivi para trazer essa má notícia. Mal esse homem acaba de falar, chega outro correndo ofegante, trazendo a segunda má notícia. E ele chega para Jó e diz: Jó, as suas ovelhas, Jó, e os seus pastores. Jó tinha mais de 7.000 ovelhas. As suas ovelhas, Jó, e os seus pastores, de repente caiu raios do céu e matou todos. Só eu sobrevivi para trazer esta má notícia. Esse empregado está saindo para fora, logo entra outro trazendo a terceira má notícia, dizendo: Jó, eu estava lá com os camelos e fomos atacados, vieram inimigos, roubaram os 3.000 camelos que você tinha, Jó, e mataram todos os empregados. Só eu sobrevivi para trazer esta má notícia. Veja que Jó, ele recebe 3 notícias ruins em questão, talvez de horas, mas o pior ainda estava por vir. Assim como eu e você, nós amamos a nossa família, sim ou não? Fazemos de tudo pela nossa família, sim ou não? Chega a 4ª má notícia na vida de Jó. Chega mais um empregado correndo dizendo: Jó, os teus filhos, eles estavam reunidos na casa do teu filho mais velho, teu primogênito. Eles estavam celebrando, Jó, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, uma tempestade,
um ciclone, e destruiu a casa onde eles estavam, Jó, e todos os teus 10 filhos morreram, e só eu escapei para trazer a má notícia. Veja, irmãos, 4 más notícias. Crise. Que crise é essa? Em questão de horas, em questão de rápidos momentos, Jó, ele fica pobre, todo o seu patrimônio é devastado. Pior ainda, o maior patrimônio da vida de um homem é destruído, os seus filhos são mortos. O que fazer diante de tudo isto? O que você faria? O que fazer diante de toda esta crise, diante desta luta? Eu pergunto, como você reagiria diante de todas estas más notícias? Vamos aprender com Jó? O que Jó faz, pastor? Qual foi a atitude de Jó, pastor? Agora não venha me dizer que foi fácil. Mas qual foi a atitude de Jó? Qual foi o comportamento de Jó? A Bíblia fala que Jó, ele se levanta, diga aleluia. Quando ele recebe a notícia de que seus filhos morreram, a Bíblia diz que ele se levanta, ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, em sinal de tristeza, em sinal de humilhação. Ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele coloca o seu rosto em terra e simplesmente ele adora ao Senhor. Você encontra isso na Bíblia, irmão, no capítulo, no versículo que nós lemos: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. No meio de toda uma crise, no meio de toda uma situação difícil, Jó, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou morrer. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a Ele a glória, a Ele a honra. Irmão, nós temos muito que aprender com a palavra, nós temos muito que aprender com Jó. Olha a atitude dele: perdeu todo o seu patrimônio, todo o seu capital, todo o trabalho de uma vida, ele perdeu em questão de horas, e pior, perdeu a sua família, os seus filhos, o seu presente, a sua herança, o seu bem mais precioso. E qual é a atitude dele diante da luta? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Qual é a tua atitude diante da luta que você está enfrentando, da crise? Fugir dela? Fugir da presença do Senhor? Deixar de vir à casa dele? Deixar de adorá-lo? Deixar de louvá-lo? Pendurar a chuteira como muitos fazem? Desistir de tudo? Recuar? Qual é a sua atitude? Jó nos ensina que não é essa atitude que devemos ter, mas a nossa atitude deve ser adorar ao Senhor. Por que Jó fez isso? Está no texto. Por que Jó, no meio de tanta notícia ruim, no meio de tanta crise, tantas circunstâncias contrárias, por que ele adora ao Senhor? Tá? Por quê? Primeiro, porque Jó, ele tinha o entendimento de que Deus não havia perdido o controle da vida dele. Entenda uma coisa, a primeira coisa: Deus ainda não perdeu, Deus não perdeu o controle de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que você está vivendo na questão particular, pessoal. Deus não perdeu o controle. Jó tinha o entendimento que as coisas, de que tudo estava no controle de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Jó, ele tinha o entendimento de que tudo o que estava acontecendo, Deus ainda estava com ele. Isso queimava dentro dele, porque a Bíblia diz que Jó era um homem que temia Deus. Então ele estava enfrentando um momento difícil, mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele.
Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa: tenha certeza no teu coração de que Deus ainda está com você, de que Deus, Ele ainda está com você. Diga aleluia, diga: Deus está comigo. Diga bem forte: Deus está comigo no meio dessa luta, no meio dessa crise. Diga: Deus está comigo. E é por isso que você está aqui neste lugar, porque você acredita que Deus está com você no meio de tudo que você está vivendo. Você acredita, você tem certeza de que Deus está com você. Jó, ele foi provado, e Deus pôde extrair no meio daquela luta, no meio daquela crise, Deus pôde extrair de Jó fidelidade. Isso é forte, irmãos. Muitas lutas que nós passamos, muitas vezes é para provar a nossa fé. Deus quer extrair de nós fidelidade e sinceridade. Então, levante a cabeça. Levante a cabeça e saia deste culto hoje adorando ao Senhor, no meio da luta, no meio da crise, no meio da provação. Saia deste culto hoje adorando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque Deus não perdeu o controle de nada. Amém, Jesus? Quem está vivo aqui comigo? Esses dias eu fui questionado por alguém: pastor, nós estamos vivendo num momento de crise. Pastor, nós estamos vivendo um momento de uma pandemia nunca vivido antes. Nós estamos vivendo, pastor, um momento, crise econômica, desemprego crescendo. Estamos vivendo um momento onde o coronavírus, ele está, o índice, né? Pelo menos aqui a pesquisa diz, está crescendo. A gente não sabe se essas informações são reais, verdadeiras. Aí eu sou questionado: pastor, eu quero saber, pastor, onde está Deus no meio de tudo isso? Não sei se você já foi interrogado ou indagado por alguém nesse sentido. Me diz, pastor, aonde está Deus no meio de tudo isso? Sabe qual é a minha resposta? Deus está aonde está o amor. Sabe onde que Deus está no meio de tudo isso? Deus está no coração e nas mãos dos médicos, dos enfermeiros que estão na linha de frente. Sabe aonde está Deus? Deus está no coração dos policiais, dos bombeiros, das pessoas que trabalham nesse grupo de trabalho que são necessidades essenciais. Deus está nas mãos deles, o pessoal que trabalha em supermercado, o pessoal que trabalha que não puderam parar, que tiveram, Deus está ali no meio deles. Deus está no coração deles. Deus está no coração daqueles que se movem em amor para ajudar os necessitados. Ali está Deus. Deus está no coração daquelas pessoas que dobram os seus joelhos para orar e para clamar, pedindo a Deus um mover sobre a nação, pedindo a Deus uma cura. Deus está no coração, Deus está aonde o amor está. Deus está em todos os lugares, Deus está no meio de nós, Deus está em nós. Deus está presente no meio de tudo isso. Deus está no coração, na mente dos cientistas que estão estudando para desenvolver uma vacina para acabar com esse vírus maldito. Deus está trabalhando. Diga aleluia, diga glória a Deus. Outros me questionam, indagam: pastor, esse vírus que está aí, ele é castigo de Deus? Ou ele é obra de Satanás? Nem castigo de Deus e nem obra de Satanás, está na Bíblia. Mas sabe o que Deus está fazendo no meio de tudo isso? Deus está tratando o caráter do homem. Deus está tratando o caráter dos poderosos financeiros. Deus está tratando com o orgulho e a altivez. Ou seja, o orgulho e a altivez está caindo por terra. Deus está sacudindo a humanidade para um despertar espiritual. Diga aleluia, diga glória a Deus. Deus está dando ao homem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se desviar dos seus maus caminhos e se voltar aos caminhos do Senhor. Deus está dando uma oportunidade, ou seja, Deus está revelando que a sua palavra é verdadeira e que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e aqueles que estiverem preparados irão subir com Ele.
Deus está dando a oportunidade para mim e para você, para nós melhorarmos, para nós colocarmos a nossa vida em ordem e subirmos com Ele. Deus está moldando o nosso caráter. Deus não perdeu o controle, igreja. Pastor, o que esperar depois de tudo isso? Porque isso vai passar, irmão. O que esperar? Sabe o que eu espero e que eu acredito que vai acontecer? Deus vai trazer um avivamento para a igreja. Deus vai trazer um grande avivamento sobre a igreja, sobre a nossa nação. Deus vai levar a mim e a você a viver um outro nível espiritual depois dessa pandemia. Deus vai nos levar a viver um novo tempo na presença dEle, porque esse tempo estamos refletindo de que sem Deus nós não somos nada. Deus sem mim, Deus sem você continua sendo Deus, mas eu e você sem Deus nós não somos nada. Então eu creio que depois que tudo isso passar, vai haver um avivamento, um despertar espiritual, e muitas pessoas irão subir de nível, irão estar num nível mais alto, no relacionamento com Ele. Diga aleluia, diga glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Qual deve ser a minha atitude? Eu respondo com a palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Você percebeu a ordem final? Ele não diz que vai sarar a terra primeiro. Ele não diz que vai sarar, eliminar o vírus primeiro. Ele vai perdoar os pecados. Vocês viram o que aconteceu no carnaval de fevereiro? Satanás vencendo Jesus no desfile. O Brasil pecou, a nação brasileira pecou contra Deus. Mas pastor, não fui eu. Mas nós estamos nessa nação, e por isso que você está de pé firme, como uma coluna daquele que ora, que intercede. E Deus vai, irmão, está aqui. Pastor, o que eu preciso fazer para a minha vida pessoal? Para você que ainda não fez, você precisa receber Jesus como o teu único Salvador pessoal. Você precisa declarar a Jesus que Ele é Deus sobre a tua vida, e que nenhum outro ídolo de barro, de ferro, de ouro, de prata, de bronze, nada tem efeito na tua vida, a não ser o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a não ser aquele que morreu pregado na cruz do Calvário. É a Ele que você tem que declarar que é o seu Deus, o seu Senhor, e que a sua salvação depende dEle. A sua declaração de fé tem que acontecer. Você tem que aceitar Jesus na sua vida. Pastor, eu já aceitei, já até batizei, desci o batismo das águas. O que eu tenho que fazer? Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida em ordem com Jesus. Romanos 10, 9, e eu vou partir para o final. Se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quem quer ser salvo, diga aleluia. Deus não perdeu o controle, igreja. Pastor, está doendo. Pastor, está difícil demais, estou com medo. Pastor, lá em casa as coisas está osso, hein? Está difícil demais. Perdi o emprego. A parcela lá da ajuda do governo não caiu ainda. A crise chegou de forma forte lá em casa. Pastor, eu estou igual aquela viúva lá na Bíblia que diz que o que você tem em casa? Só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem um pouquinho de farinha na panela, azeite na botija, dê glória a Deus. Pode estar apertado, mas não vai faltar. Diga aleluia, diga glória a Deus. Pode ter pouco, mas não vai faltar, em nome de Jesus. Deus vai restaurar, Deus vai restituir em dobro na tua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Simplesmente adorar. Por quê, pastor?
porque tem coisa boa chegando. Tem uma grande colheita para você viver. Amém? Nada se compara com o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Então não tenha medo da luta, não tenha medo da guerra, não tenha medo da batalha, não tenha medo de gigante. Estou encerrando. Tenha medo dos problemas. Estou finalizando aqui. Há uma palavra hoje sendo liberada sobre a tua vida. Sabe qual é a palavra? Está lá na letra do hino da Igreja Evangélica Quadrangular: avante, pois, e sem parar. Avante, igreja, vai para cima, lute. Deus tem vitória para você. Aleluia, a vitória está com você. Você já é um vencedor. Diga glória a Deus. Creia na palavra. Faça como Jó. Tira da onde não tem. O que, pastor? Tirar da onde? Da onde não tem. Tirar o que? Adoração. Podemos ficar de pé?